Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui, como todas as quintas-feiras, respondendo às perguntas que os nossos amigos e seguidores nos enviam. Eu começo logo lá na Delacroix com as novidades do meu amigo Gefra. Vamos ver? Gefra, nós falamos uma vez desse domínio Giacchino, exatamente. que curiosamente tem um nome italiano, mas é na França. Ainda bem, único lugar ainda bem. Eu estou brincando. É para provocar meu sangue italiano. Não, tudo bem. Mas escuta, explica para as pessoas por que tem tanto italiano nessa região. Porque é uma razão histórica, porque a região da Savoie, um pouco como a Alsácia que estamos falando há pouco, passou o tempo a fazer parte da França, estava independente, durante o tempo passou do lado italiano, depois veio o francês, finalmente, ainda bem, ficou com a França. Exatamente. E as castas aqui, o que são? Aqui, super fácil, é um monocépage, é 100% mondeuse. Mondeuse, que é uma uva típica da região. Ah, mondeuse é de lá? É de lá, é típico da Savoie. Que bacana, hein? E então é vinho da montanha, a vinícola ficou super alto, tem uma vista deslumbrante sobre um bacana, hein? Isso é produtor biodinâmico? É biodinâmico. Que legal, hein, Gefra? É natural. Que legal, e não bota SO2, exatamente. Nada? Um vinho puríssimo, então. Exatamente. Que preço que tá, Gefra? Isso está saindo R$259. Ótimo preço para um vinho dessa categoria. Que legal. E a gente harmonizaria com o quê? Vamos lá. Aqui você poderia fazer um mondeuse, tá vários queijos, porque tem taninos que são leves. Então, acho que vai bem com vários queijos. Mais novos, cremosos. Não, ia falar um pouco mais fruta do toma, mais intenso. Todos os tomas, sabe que são. Ia super bem aqui. Acho que porco também. Você diria que é um vinho para sanduíches também? Pode ser, depende do sanduíche. Não, com charcuterie. Não, exatamente, com charcuterie funciona super bem. Ribs de porco, incrível, isso como se chama. Boa, costelinha de porco. Eu pergunto sempre ao Gefra, porque as pessoas não sabem, mas ele é sommelier também, além de ser produtor, não é, Gefra? Você estudou para ser sommelier, mas nunca trabalhou porque é malandro, mas que estudou. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Um show, né? Delacroix é demais. Você precisa ir lá aos sábados para... Olha, o Carrilhão já aprovou Delacroix aos sábados. Você toma um vinho a preço de loja e tem lá umas comidinhas excepcionais do bistrozinho que ele tem no corredor ali da casa, muito elegante. O Gefra é um homem fino, ficou muito bacana. Bom, vamos ver o que temos na Wood Wine. Olá! Olha que dica mais legal que eu tenho para vocês hoje lá no portfólio dos orgânicos, biodinâmicos e naturais da Wood Wine. Esse aqui é um vinho, eu já falei desse produtor em outra ocasião com outro vinho dele, é o Gerard Breton. Esse cara é um craque, ele é um aficionado por natureza e por biodinâmica. Ele é um dos pioneiros em biodinâmica no sul da França e é um cara que hoje tem nada menos do que 10 propriedades produzindo vinho em diversas regiões do sul da França. Esse aqui é de uma propriedade dele lá em Narbonne, feito com Cinsault e Pinot Noir. Não é biodinâmico, mas é de vinhedo orgânico. E o cara é um craque, ele fez isso aqui de uma receita curiosa, porque ele não é nem um pétinat, ele não é um espumante, ele é muito delicado, tem um pétillant muito delicado, porque ele pegou as uvas e fez primeiro uma prensagem delicada delas conjuntamente e fez um vinho tranquilo. Depois ele pegou aquele mosto, aquela sobra
E depois que o vinho estava pronto, ele fez uma refermentação do vinho com esse outro mosto. É um processo de dupla fermentação. A tampa é Corona, vocês estão vendo? Ó? Muito legal. E o vinho você quase que não vê aqui o pétillant dele. Tá vendo as borbulhas? Ó? Ele é levemente pétillant. Uma delícia, porque ele tem a estrutura, obviamente, de Cinsault e Pinot Noir, tem que dar alguma estrutura, né? Ótima acidez, delicado, uma cor super sedutora e 12 graus de álcool, gente, um show. Um vinho muito próprio para o nosso clima, para aperitivos, para ficar à beira da piscina. Uma delícia, um achado de vinho que você tem lá no portfólio da World Wine. Um desses vinhos do craque Gerard Bertrand, de Cinsault e Pinot Noir. Vai por mim que você vai se dar bem. Saúde! Demais, né? O portfólio da World Wine é de respeito mesmo. E olha, é um pessoal que trata bem o vinho. Os galpões de depósito deles, tudo refrigerado, imenso. Um lugar bonito de visitar, que é onde fica o escritório central deles. Muito bacana lá. Bom, vamos em frente. Eu recebo então o Lucas, me escreve falando: querido Didu, acompanho você há pouco tempo, mas já sou seu fã. Obrigado, Lucas. E gostaria de pedir dicas para você de vinhos portugueses bons até R$100. E se tem algum evento de vinhos que eu junto com minha esposa possamos ir visitar. Puxa vida, Lucas, se eu tivesse respondido antes, há poucos dias nós tivemos aí um dos grandes eventos, que foi o Vinhos de Portugal. Aconteceu lá no Ibirapuera. Você podia comprar o ingresso e visitar. Eu costumo sempre divulgar. Se você me seguir no Instagram e no Facebook, é comum eu divulgar as feiras que vão tendo. Existem muitas feiras, muitos eventos de vinho que eu vou, que são fechados a profissionais. Tem outros que são abertos ao público. Então, quando acontece isso, você tem que acompanhar pela mídia. E respondendo à sua pergunta, você sabe que o grande desafio hoje, Lucas, é justamente a gente tomar um vinho bom e barato, que não machuque o bolso. Eu no passado tinha dicas abaixo de 50 paus. Ficou impossível, né? O Brasil é inflacionário, tudo aumentou de preço, não só o câmbio piorou muito de quando eu fazia isso. Quando eu fazia o abaixo de 50 paus, o câmbio era 2 por 1. Imagina, hoje é 6 por 1. Então, no mínimo, triplicou. E não bastasse isso, na origem também, os vinhos na Europa também sofreram um aumento incrível. Já comentei isso aqui, antes da pandemia, a última viagem que eu fiz antes da pandemia foi justamente no início da pandemia, em março de 2020. Vinhos que eu tomava a 3, 4, 5 euros, quando eu voltei depois da pandemia, estavam todos 12, 15. Gente, além de triplicar o câmbio para nós, triplicou o vinho na origem. Então fica difícil, a gente tem sempre que procurar. Eu tive dando uma olhada para você, e o único lugar que eu achei algumas dicas, e mesmo assim é porque estava em promoção, porque eles custam mais de 100, foi na World Wine. Na World Wine você tem o Falo a 2 castas tinto, que é de Cabernet Sauvignon e Aragonês, que está por R$ 96,85. É uma oferta, porque ele custa R$ 149. Fica difícil. O branco a mesma coisa, o branco é de Verdelho e Arinto. O branco eu já provei, é bem gostoso, um vinho fresco para quem gosta dos vinhos brancos como eu, bem gostoso e com boa acidez. O Arinto é uma grande uva, né? E a Verdelho também. A Verdelho tem personalidade, tem estrutura.
Esse também é de 149, está por 96. Eles tinham ainda o Lago Vinho Verde, branco, que é de loureiro, arinto, azal e trajadura. Esse sim, esse originalmente é R$ 88 reais e estava em oferta por 44. Não sei se ainda está nesse momento que eu estou veiculando, mas estava esse preço. E tem também o rosé feito de vinhão. Conhece? A uva vinhão é aquela que faz aquele tinto da tigela, que nós já falamos aqui, que é a mesma Sousão do Douro. É uma uva muito intensa, com muito antociano e muita cor, e ele faz o rosé, que pela cor, não provei esse vinho, mas pela cor já me dá vontade. Também de 88 estava por 44. Mas a minha dica para você, ô Lucas, é que você frequente os sites dos supermercados, porque Portugal se promove muito bem, especialmente em supermercados, e há muito vinho interessante de preço baixo que é importado pelo próprio supermercado. Aqui no Brasil isso é possível. Em outros países o supermercado não pode ser um importador e vendedor na ponta da gôndola, mas aqui no Brasil é permitido. E isso acaba economizando bastante para o consumidor, porque o importador já tem a sua margem quando importa e faz a nacionalização, põe só a sua margem e não a do distribuidor, de toda a operação de vendas, que a equipe de venda, material de venda, tudo isso um supermercado não tem, vai direto para a gôndola. Existem então muitas marcas que são próprias dos supermercados ou marcas fictícias que eles criaram só para eles, de cooperativas ou pequenos produtores que acabam tendo boas surpresas. Eu no passado já falei para vocês aqui de um vinho que o Pão de Açúcar trazia, que era o Dom João I, custava na ocasião R$16, isso faz tempo, no tempo do abaixo de 50 paus, mas numa degustação às cegas ele ficou à frente de vinho de R$200 naquela época. Olha que maravilha. Então a gente precisa experimentar, tem muito vinho no mundo para a gente repetir vinho. Você experimente, porque você vai muitas vezes ter surpresa e encontrar as agulhas no palheiro, tá certo? Bom, vamos em frente. O Glaucio, que é aquele de Jun, né? O Glaucio escreveu elogiando o meu livro e pedindo a segunda edição. Bom, o livro, lamento que o livro esgotou, não tem mais. Eu tinha feito só para o lançamento, os exemplares que sobraram ficaram à venda lá na Adega, no site da Adega Online, do Christian Burgos, meu amigo, ofereceu e vendeu lá, e também se esgotou, era sei lá, pouco mais de 50, 60 exemplares. E eu não estou com ideia de fazer porque ficaram de fora 260 páginas. Se eu fizer um livro, uma edição revisada, vai ficar enorme. Se eu fizer uma segunda edição, uma trabalheira. Eu estou pensando em talvez fazer por esses e-book, esses Amazon, fazer a versão completa, revisada, incluir isso tudo e fazer a venda só virtual. Vamos ver, peço desculpa, Glaucio, mas acho que vou partir por aí, porque as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, é caro editar, imprimir, marcar o evento. Eu tive vários apoiadores que eu fiquei muito grato, não quero voltar a eles para pedir de novo, para financiar, nunca acho chato isso. Enfim, mas é assim. E o Glaucio também agradece a indicação do RPF do Pisano, que ele adorou. O Pisano é um grande produtor, nosso amigo lá do Uruguai. Ele esteve recentemente aqui. Quer ver? Vou pôr um vídeo dele aqui falando dessa vez que nós estivemos juntos. Pisano, eu adorei esse petit verdot do Reserva Pessoal de Família. Olha
a história desse vinho? É uma história muito simples, acidental. No ano 97, depois da feira de Vinexpo em Bordeaux, fomos a visitar vários chateaux famosos. Um deles, Chateau Latour, um vinho muito tânico, muito encorpado. E quando chegamos aí, o enólogo nos recebeu e disse: "Ah, vocês são os famosos Taná de Uruguai. Ah, você conhece Taná?" Sim, conheço o Taná muito bem. O tuo Taná é maravilhoso, mas o Taná daqui, antes da filoceira, era uma porcaria. Não madurava, falou assim, não madurava nunca. O mesmo que Petit Verdot, outra porcaria. Digo, como porcaria? Sim, temos 2-3%, guardamos o Petit Verdot tânico para os anos fracos e aí fazemos, dá um pouco de estrutura. Eu fiquei com essa ideia. Taná uma porcaria que não madurava, Petit Verdot outra porcaria que não madurava, mas Taná madura no Uruguai. Vamos experimentar com Petit Verdot. Plantamos umas fileiras de Petit Verdot pensando fazer um corte Bordeaux, com um pequeno Petit Verdot. Primeiro ano, 2004, foi tão bom que decidimos engarrafar varietal. Bom, já faremos o corte Bordeaux no ano próximo. Ano próximo foi bom, fantástico aí. E Petit Verdot é uma descoberta que é uma porcaria que não madura já, pero que acá no Uruguai, aí no Uruguai, madura muito bem todo ano. E é um pouco estilo similar ao Taná, vinho tânico, mas um pouco mais cheiroso, um pouco mais especiado, um pouco mais expressivo. O Daniel, não é comum no Uruguai. Tem 3-4 produtores que tem Petit Verdot, pero não é popular, não é muito. E não é fácil encontrar no mundo Petit Verdot varietal. É verdade. E me diz uma coisa, ela amadurece antes ou depois da Taná? Amadurece mais ou menos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim. Muito legal, ó, parabéns. Maravilha, vocês encontram na Mistral, né? É? Não é demais o Pisano? Pois olha, nessa ocasião, o Luiz Ota, meu querido amigo, o jornalista recluso, doidão, que não aparece mais em lugar nenhum, o Pisano trouxe 2 garrafas de vinho para nós. Para mim, uma 2011 de um Taná raríssimo, que não está à venda, que era uma edição especial, e para o Luiz um Chardonnay, também 2011. Nós acabamos marcando de ir juntos, e na ocasião tiramos foto. O Luiz até o Luiz andou brincando no chat GPT e pegou a nossa foto e simulou algumas. Olha que engraçado, olha a gente na corte do rei Luís. Olha a gente meio, se fôssemos lá em Londres, barões lá da vida londrina, com as garrafas na mão. Enfim, ele se divertiu nessa. Mas na ocasião que nós fomos jantar na Pizza Carlos, que é uma delícia de pizza, nós fizemos umas brincadeiras, demos risada, tomamos as 2 garrafas que estavam maravilhosas, e eu gravei um vídeo com o Luiz que eu vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada. Luiz Ota, qual foi o primeiro vinhedo que você visitou na sua vida de jornalista do vinho, hein? Foi quando eu fui ao Uruguai pela primeira vez, um vinhedo da família Pisano. Tá brincando? Daniel Pisano me pegou cedinho no hotel, me levou lá. Levou pizza da mãe dele? Não, dessa vez não. E aí, a gente lá visitando o vinhedo, eles estavam fazendo aquela condução da espaldeira. Era inverno. E tinha um bambuzal e tal. Eu perguntei, tem cobra aqui? Claro, uma vez que uma no dedo, fui pro hospital para ver que se era venenosa ou não. Aí, quando ele olhou então, pra mim, eu já estava dentro do carro. Incrível, né? Olha a coincidência, o primeiro vinhedo que ele visitou na vida, e o Luiz visitou tantos vinhedos depois na sua vida, foi justamente no Pisano.
Bom, vamos em frente. O Douglas me manda 2 questões. Ele fala: Didu, se quiser levar essa questão ao seu canal, que acompanha no Dicas do Didu, é sobre rolha. Se é deselegante ou se é aceitável. Pergunto isso, por se levo o vinho, parece que eu estou em desacordo com os vinhos da casa. Em compensação, tem lugar que sei que o mesmo vinho tem um valor e por ser no restaurante está com um preço exorbitante. Abraço, toda quinta acompanho Dicas do Didu. O Douglas. E o Douglas escreve também: e também comprei os vinhos da Bueno Wines, como o senhor me respondeu ano passado em um dos Dicas do Didu, porém são 2022 a safra. Devo esperar alguns anos para ter uma melhor experiência? Bom, Douglas, vamos lá. A questão da rolha. A questão da rolha, na minha opinião, é o seguinte: via de regra, eu acho errado se levar um vinho no restaurante, porque o restaurante, como um outro comércio qualquer, tem produtos à venda onde ele tem uma margem de ganho e faz parte do que ele faz. Acontece que existem casos excepcionais. Por exemplo, se você tem um vinho especial que você quer comemorar com a sua mulher, com a sua namorada, com seus pais, com seus amigos, uma coisa que é especial, e você leva ao restaurante, eu não acho feio, porque é até um elogio ao local que você escolheu para ir. Nesse caso, é bacana 2 coisas. Uma, você ligar antes e perguntar se existe a política da taxa de rolha, quanto é e se você poderia levar. E outra atitude bacana é chegar no restaurante e sempre comprar um vinho da carta. Compre um vinho mais barato para não ficar feio, tá certo? Agora, se o vinho é um vinho já de idade, você não cometa o equívoco de levá-lo fechado para lá, porque esse vinho vai chacoalhar e lá não vai ter tempo para ele repousar. Então você deve decantar na sua casa, livrar o vinho dos sedimentos, depois você dá uma enxaguada na garrafa, deixa ela secar bem, repõe o vinho decantado na garrafa original, arrole e leve para o restaurante, tá certo? Agora, eu também compreendo que os restaurantes, via de regra, especialmente ultimamente, tem cartas de vinho muito repetitivas, muito banais e com margens altíssimas. Eu sou um grande crítico disso, especialmente vinhos em taça. Você conta nos dedos da mão lugares bons quando o sommelier, como é o caso do André Cavalcante, que é o sommelier, já foi presidente da confraria dos sommeliers, e ele é o sommelier do Cosi. No Cosi você tem cerca de 20 e poucos vinhos em taça, todos vinhos de qualidade, vinhos de bom nível e com uma margem muito boa, não é um exagero. Esses sommeliers hoje são raros, é raro quem faça isso, porque o Carrilhão está concordando comigo, porque hoje, via de regra, o que se vê é um vinho muito simples, com uma margem muito alta, para o restaurante ganhar. As opções em taças são muito poucas e os preços realmente são absurdos. Então, a junção disso, de uma oferta pífia, com cartas marcadas e com margem alta, originou um hábito que é bem brasileiro, porque na Europa não existe isso, não existe você chegar com uma garrafa de vinho no restaurante, pode esquecer. Mas no Brasil uma coisa ajudou a outra, então virou comum as pessoas levarem vinho no restaurante. Na minha opinião, deve seguir uma regra se você vai fazer isso, como eu falei. Uma, ligue antes para se informar, e outra, nunca leve um vinho que tem na carta do restaurante. Eu acho isso um pouco ofensivo. Se você vai levar um vinho, procura se informar. Os sites sempre trazem o vinho
a relação da carta no site e você não cometa essa gafe, que eu acho que fica feio, tá certo? Eu sempre levo vinho em restaurante, mas é por função do que eu faço, porque eu tenho sempre um monte de vinhos para provar que estão comigo. Eu aqui mesmo vou até mostrar para vocês, olha aqui, a quantidade de vinho, isso tudo que está aqui é vinho que eu ainda tenho que degustar, ainda tem uns na adega, e muitas vezes não tenho tempo, então é comum eu levar 1, 2, 3 garrafas quando vou a restaurante com a minha família ou com amigos para degustar. E também as pessoas já me conhecem, então tem que saber fazer para não ser deselegante nem arrogante. Quanto ao seu vinho da Bueno Wines, você pode, eu acho que o ideal é você abrir uma agora, anotar e guardar a outra para tomar daqui 5 anos. Certamente que eles vão melhorar. A minha experiência com vinhos, especialmente brasileiros e sul-americanos de um modo geral, é que vinho com idade melhora muito, especialmente esses vinhos que tem boa estrutura, como é o caso dos tintos aí da Bueno Wines que você comprou. Eles vão melhorar sim, não se preocupe, tá bom, Douglas? Espero ter ajudado. O Alessandro é aquele homem experimental lá da ilha de Itamaracá, onde ele defende que começou o vinho no Brasil, começou por lá. Essa é uma discussão, né? Mas ele lá planta a Bastardo, que era uma das castas plantadas pelos portugueses quando chegaram ali, e ele tô doido para provar. Ele cultivou, plantou na beira do mar, ele está a poucos metros. O vinhedo dele, que é um vinhedo artesanal, e no quintal da casa dele, você vê o mar dali. Deve ser uma coisa maravilhosa, a influência marinha nessas uvas, né? E ele faz tudo de forma orgânica, é muito bacana. Bom, ele dá uma dica aqui, que ele, assistindo os dicas do Didu, que ele assiste sempre as dicas do Didu, ele descobriu que no YouTube tem um lugar para você hypar, para tornar hype. Parece que o YouTube acaba divulgando melhor um vídeo que foi hypado. E ele então disse que é o seguinte: do lado contrário ao nome comentários, há 2 bolinhas, e aí você passa para o lado e aparecerá o tal hypar. E aí você pode pontuar o vídeo. Diz que isso ajuda. Então ele está dando a dica aí para todo mundo. Eu não sabia disso. Alessandro, agradeço aí a sua dica. Bom, o Jefferson me escreveu dizendo: olá, querido Didu, gosto muito das suas dicas. Lhe escrevo novamente para tirar mais uma dúvida. Gostaria de saber as diferenças e características dos vinhos das regiões de Barbeira d'Asti e Barbeira d'Alba. Vi recentemente um vinho de Barbeira de Apacimento, fiquei intrigado. Desde já lhe agradeço, um grande abraço. Jefferson, não é muito complicado isso. A uva Barbera é uma uva deliciosa, eu sou grande fã da Barbera. Existem vários estilos e basicamente os Barbeira d'Alba são vinhos que tendem a ser mais encorpados, mais estruturados e um pouco mais escuros, enquanto os Barbeira d'Asti são geralmente mais frutados, mais leves, mais delicados. Uma das razões disso é o solo, que em Alba tende a ser mais rico em argila, enquanto os de Asti eles são mais ricos em areia. Isso faz bastante diferença no resultado do vinho, dando aquela nuance que eu falei anteriormente. Outra coisa é o clima, Jefferson. O clima em Asti geralmente é mais quente que em Alba, o que influencia o amadurecimento das uvas e o perfil do vinho. Então é interessante notar isso e também comentar a questão do apacimento. O apacimento, Jefferson, é uma coisa bastante usual em várias regiões e, na verdade, é um processo que é muito famoso
em Valpolicella, com os Amarone, é o processo de vinificar uma uva que passou do tempo de colheita ideal para fazer um vinho fino seco. Então a uva está apacita, tem o apacimento, é igual de uva passa. Existem inúmeros processos. Você pode colhê-la tardiamente do próprio vinhedo, deixar lá, que é um risco de enfermidades. Você pode colher, que é o mais comum, e colocar em esteiras no sol para fazer o apacimento. Você pode colhê-las também no ponto ideal e colocar em esteiras com ventilação em galpões, que é o mais usual no Amarone. Enfim, existe também processos de vinificação diferentes, tanto vinificar diretamente todas as uvas do apacimento, ou de você fazer o ripasso, que eles chamam, que é acrescentar num vinho normal, em fermentação, as uvas, uma parcela de uva de apacimento, dá um toque totalmente diferente, vale a pena experimentar. Não faz muito o meu gosto, para ser sincero, gosto mais dos vinhos secos, mas é bastante comum se encontrar. De qualquer forma, Jefferson, eu achei alguns Barbera para te indicar, que existem aí no mercado. A 20 tem o atualmente Barbera meu queridinho, Barbera do meu coração, que é do Maurício Ferrara, um cara radical de vinhos naturais, que é o Solo Rosso B. Esse Solo Rosso B é vinificado como antigamente, como os aldeões faziam o vinho para o seu próprio consumo, muito fresco, muito espontâneo, um vinho, eu adoro esse vinho, está custando R$375 e faz parte dos vinhos da Natural 20, aquela divisão onde o Ramatiz Russo, meu filho, é o curador lá da Natural 20, indicando e selecionando os vinhos, e esse aqui é um deles. Eu recomendo com muita confiança, porque você vai gostar. Numa linha um pouco mais austera, mais estruturada, você tem na Mistral o Barbera d'Asti Gavelli, que é do copo. O copo é famoso pela Barbera, esse custa R$501. Ele tem vários, o copo tem esse Brick del Marchese Nizza, um espetáculo. Esse é um vinhaço, custa R$1.755, um grande vinho. Ele tem também o Lavocata, Barbera d'Asti Lavocata, custa R$306. O Lavocata se refere a um vinhedo chamado Lavocata, devia ser de uma advogada, né? Ele tem também na Mistral você tem também o Barbera d'Alba, do Bruno Giacosa. Bem legal você provar o Barbera, fazer uma comparação do Bruno Giacosa com o copo. Esse custa R$626. Na Premium Wines você tem o Socré Barbera d'Asti Doc, maravilhoso. Esse produtor o Socré é um grandíssimo produtor, e na mesma Premium Wines você vai encontrar o Socré custa R$321. E você tem lá também na Premium um outro produtor que é um espetáculo, que é o Breza. O Breza Barbera d'Alba Doc Superiore custa R$426. O Breza é das antigas, aqueles bote grande, gosto demais desse produtor. Na Old Wine você tem uma preciosidade que é o Icardi Barbera d'Asti Tabarém, está a ótimo preço, R$179, vale cada gota, produtor orgânico. Ele tem uma linha também que é biodinâmica, muito legal, vale muito a pena você provar. Na 20 você tem ainda um Barbera que não é nem de Alba e nem de Asti, é da Emília Romagna. Olha que legal,
e é de uma produtora famosíssima, que é a Elena Pantaleone, também vinhos da Natural 20, que o Ramatiz selecionou, e eu recomendo a você o La Estopa Barbera de La Estopa Emília Barbera, 2010. Esse custa 563, um show de Barbera para você tomar ajoelhado. Ela tem também o da mesma Elena Pantaleone, também lá da Emília-Romanha, obviamente, o La Estopa Campo Romano Emília Barbera, 2011. Olha só, 2011, vale cada gota R$ 523 reais, um vinho que está com 14 anos. Você vai ver o que é um vinho que é totalmente puro, biodinâmico, sem interferência, com a fermentação espontânea das suas próprias leveduras, e que vida tem pela frente. Você vai adorar o La Estopa. Você tem ainda um Barbera argentino, da Joana Foster. A Joana Foster é um show de produtora biodinâmica e natural, e ela tem o Stella Crinita Barbera 2021, um show de Barbera também de fermentação espontânea, um vinho muito fresco, muito interessante. Esse custa 595. Se você tem a disponibilidade de dinheiro e de tempo, ou de repente juntar os amigos, seria uma experiência fenomenal você comprar um Barbera argentino, um Barbera da Emília-Romanha, um Barbera d'Asti e um Barbera d'Alba, e degustar os vinhos às cegas com os amigos. Você divide a conta, não vai ficar caro. Um bom antipasse, um salame picante, uma calabresa do Cinque com pimenta, vai ficar um show. Pode ter umas caponata também de berinjela. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Semana que vem estamos de volta. E olha, beba com moderação, mas beba todo dia uma taça, vai fazer bem para a sua saúde. Mais de 2.000 estudos científicos comprovam que o consumo regular e cotidiano não é tomar no fim de semana, é todo dia, na refeição, um copo de vinho. Vai fazer bem para a sua digestão, para o seu coração, para o seu espírito, para todo o seu corpo. Saúde!
fazer só serviço leve hoje. Só serviço leve, porque eu tô muito preguiçoso hoje. Quer dizer, eu sou preguiçoso, né? Mas hoje eu vou estar um pouquinho mais preguiçoso. O negócio é o seguinte, vou hoje dar uma amarrada, uma diminuída, ó, esse aqui mesmo caiu, ó. Vou dar uma diminuída nos galhos para poder crescer os que eu mais ou menos imagino que vai ser os galhos de produção. E aí pronto. Vou colocar um calçado aqui, porque justamente faz um período que eu não uso. E se eu não usar, vai descolar. Esqueci de pegar a meia. Esse ano eu vou voltar ativa. Vou voltar ativa se Deus quiser. Para poder usar direitinho. O que eu vou mostrar já já. Se não usar, estraga. Aí tem que usar. Vamos ver se tá dando pra entrar no meu pé. Situação. Mas eu vou fazer umas diminuições ali da planta que cresce perto do porta-enxerto. Aí tem que tirar. E é bom que eu vou usar aqui agora, eu não escorrego. A bota que eu comprei, de vez em quando, se eu não tomar cuidado, leva uma queda. Aí tem que andar bem direitinho. E esse daqui não dá pra levar queda nem lá não. Isso aqui finca como a garra de um gavião. Esse ano, se Deus quiser, eu volto ativa. Se Deus quiser. Situação, né? Vamos ver. É um fungado, né? É um pigarro. Tava com saudade da live de 4 horas de duração. Vamos ver ler. Ai, ai. Que situação, hein? Vamos ver se alguém adivinha aí. Mas eu vou me mostrar já. Agora eu vou colocar na cabeça. A proteção. Pronto. Tô com 2 camisas, uma térmica e uma de mangas compridas, porque eu tô com muito frio. É conversa, é tarde das muriçoca mesmo. Ó,
Tem que hidratar, senão descola. Aqui não tem como escorregar não, ó. Situação. Vamos logo começar a amarrar essa daqui. Pronto. Vamos logo lá para baixo. Ó a prosopopeia. Isso aqui finca no chão, que é uma beleza. Ah, né? Se eu calcei, eu tenho que bater uns pontinhos, né? Ah, vou ter que me amostrar. Pera aí. Ai, ai. Cada um que dá 10. Que situação, hein? Antes de começar, né, uns pontinhos, né? Pior que eu nem peguei, vou ter que ir lá. Tá ruim de segurar esse negócio. Acho que vai filmar o chão.
Bota a murcha, mas dá pra bater uns pontinhos, né? Vamos ver. Lier. Como é que eu levanto assim? Vai dar nem pra ver, né? O craque da bola. Ai, ai. Vamos ver aqui se dá pra colocar. Não dá pra colocar não. Acho que agora dá. Meu filho aqui. Eita, caiu o celular. Só um pouquinho aqui fora.